para você que tem, durante essa semana, acompanhado fielmente essa programação todos os dias, você percebeu que a gente tem feito uma meditação na palavra de Deus. Temos falado de Apocalipse. E hoje, primeiro nós falamos de covardia, depois falamos de incredulidade, e hoje vamos falar do que é abominável. Por que eu tenho trazido isso aqui para vocês? Porque, gente, eu vejo assim, quando eu vejo um versículo desse, existe uma facilidade muito grande para aqueles que já estão na fé passarem por cima, porque a gente não se considera nesse nível aqui. Por exemplo, mas quanto aos covardes, não, eu não sou covarde, incrédulo, não, poxa, eu estou na igreja. Abominável, de jeito nenhum. Homicida, feiticeiro, idólatra, nada, jamais. Essas coisas, geralmente, as pessoas que estão dentro das igrejas, o cristão em si, ele tem essa tendência a pular, a achar, não, eu já estou fazendo tudo certinho. Mas a gente não pode esquecer que a avaliação, a nossa avaliação tem que existir, a avaliação da nossa pessoa tem que existir. Por quê, Nanda? É para você quer colocar a minhoca na cabeça? Não, gente, de forma alguma. Não é para colocar minhoca na cabeça de ninguém, mas é para que venhamos a verdadeiramente viver a fé e que não aconteça como fala, que muitos bateram na porta e o Senhor Jesus disse, aparta-te de mim, pois não te conheço. E aquelas pessoas disseram, como não, Senhor? No teu nome expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo. Como agora o Senhor diz que não te conheço? Por causa dessas coisas, gente. Por causa das raposinhas que iam passando. E é assim que o diabo faz. O diabo, ele coloca armadilhas sutis, coisas sutis. E que se não vivemos nos observando, caímos nessa armadilha. Quando eu leio isso aqui, eu me encho de temor, porque eu preciso me avaliar. Eu tenho sido uma covarde, porque aquele que é covarde, ele não tem condição de usar a fé, porque para você usar a fé, você tem que ser corajosa. Então, a própria palavra já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você é covarde, se você vive na covardia, tem atitudes covardes, você não está vivendo na fé. Então, eu olho para mim nesses momentos. Meu Deus, me ajuda a ver, me ajuda a remover de mim toda a covardia, porque eu quero estar na fé, eu quero viver na fé. E é importante que venhamos não nos afundar quando a gente identifica, porque existe, por exemplo, eu já me entristeci comigo mesma. Já houveram momentos que Deus me mostrou o erro em mim e eu fiquei assim, puxa vida, fiquei triste. E é uma atitude normal você se entristecer, porque você está desapontada consigo mesma, né? E desapontada que você desapontou a Deus. Mas essa tristeza, ela não pode durar muito. Você tem que, olha, meu Deus, você tem que voltar para a fé. E através da fé, você expulsar a tristeza. Através assim, olha, meu Deus, eu vou começar de novo. Olha, meu Deus, me dá mais uma chance. E Deus dá a chance, crendo pela fé que Deus dá a chance. E Ele dá, porque Ele fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, poxa vida, a cada manhã eu tenho novas chances. Deus perdoou ontem. A partir do momento que eu me arrependo, Ele perdoa. Então, eu vou começar de novo. Então, essa é a fé do recomeço, a fé de... E isso precisa coragem. Coragem para sair da letargia, aquela coisa de ficar com peninha de si mesma. Então, você tem que ter coragem. E a gente falou disso. E quantas vezes a gente se acovarda? E na covardia não usamos a nossa fé e não agradamos a Deus, consequentemente. Falamos da incredulidade e hoje de abominável, porque ele fala assim,
e os abomináveis. E eu estava assim, puxa vida, eu me questionei. Eu falei assim, abomináveis. Eu imagino o que é abominável. Abominável, coisas abomináveis que a gente vê por aí, né? Filho que mata mãe, mãe que mata filho, pai que abusa, e coisas assim horríveis que, óbvio, são abomináveis. Mas o que mais que, de repente, não é tão óbvio e que para Deus é abominável? Aí eu fui na Bíblia e botei lá uma pesquisa, né, uma busca. Fui na Bíblia online e botei abominável. E vem lá uma lista não, vem muita coisa. E você vai lendo e você pode meditar. E eu fui tirando algumas coisas que me chamaram a atenção do que é abominável para Deus. Por exemplo, a hipocrisia, a pessoa hipócrita. E é tão fácil chamar as pessoas de hipócritas, mas é tão difícil enxergar a hipocrisia em nós mesmos. Quando que eu sou hipócrita, Nanda? É quando você, de repente, exige algo de alguém que você mesma não pratica. Então, veja no seu dia a dia. Será que tem coisas que você às vezes exige de alguém, de um filho, de um familiar, do marido, ou ao olhar para alguém e julgar? E você julga aquela pessoa e você, no lugar daquela pessoa, você faria como ela, mas você está ali numa posição que você não está no lugar dela para sofrer o que ela está sofrendo, então você julga. E você, nesse momento, é uma hipócrita, porque se você se colocasse no lugar daquela pessoa, sentindo a dor dela e tudo mais, de repente você agiria da mesma forma. Mas quando a gente está de fora, é fácil julgar as pessoas. Então, olha a hipocrisia. A hipocrisia é quando você prega uma coisa e você mesmo não vive. Seria eu aqui falando para vocês de algo que eu mesma não vivo. Então, eu seria uma hipócrita. Você vê lábios mentirosos. A mentira, as pessoas, o mundo hoje, mentir é coisa banal, é uma banalidade, é besteira. É uma mentirinha, eles chamam de white lie, né? Mentirinha branca, não sei se existe em português essa tradução, se é assim que se fala, mas é aquela mentirinha que aparentemente não tem problema nenhum. Lábios mentirosos são lábios mentirosos, e isso para Deus e, aliás, fala aqui, ó, no finalzinho do verso, fala, e a todos, ele teve a necessidade de colocar essa palavrinha, todos os mentirosos. A gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Então, eu vi aqui hipocrisia, lábios mentirosos, o intolerante. Isso eu achei no dicionário. Então, você vê, às vezes você é uma pessoa intolerante. Você é dura demais. Gente, eu já fui essa pessoa. Deus mostrou isso para mim. Eu já fui essa pessoa dura demais. Deus não é duro demais. Ele não cobra de mim aquilo que eu não tenho para dar. Então, como que eu posso cobrar de outras pessoas aquilo que aquela pessoa não tem para dar? Muito cuidado. Você vê como são coisas que somente quando você medita, somente quando... E o meditar é isso, é como se você fizesse uma pesquisa, sabe? É aqui para falar dessas coisas, eu busquei na Bíblia, eu busquei no dicionário, também achei a palavra insensível. Quando você é insensível à dor de alguém, quando você é insensível às necessidades das outras pessoas. Aí fala assim também, a pessoa, o perverso é abominável também. E o que aí eu fui procurar perverso, pessoa má, que não se preocupa com ninguém. Olha só como uma coisa vai ligando na outra. Então,
Quando você é uma pessoa egoísta, só pensa na sua vida, só pensa em você, só pensa no seu mundinho, sua família, você é incapaz de, poxa vida, fazer algo por outras pessoas. Por isso que quando você vem na igreja, a gente sempre aconselha, faz parte de um grupo, se integra a um grupo. Isso é para que a gente ajude as pessoas a se livrarem dessa insensibilidade. Ajudar você e a tantos outros a se preocuparem com o próximo, a amar aquele que você nunca viu na sua vida, sabe? Fazer algo por outras pessoas, não somente pela sua vida. O injusto, a falsidade, todas essas coisas, gente, são abomináveis. Mas quando você pensa, quando você vê a palavra, você pensa naquilo que é grande. E aí, essas coisas são deixadas para lá. E isso sim é importante e precisamos nos avaliar. Se avaliou, encontrou algo ruim, entristeceu, não deixa essa tristeza durar muito. Bola para frente, fala, Pai, me dá forças. Me dá forças no momento certo para eu vencer isso. Me dá forças para eu vencer a minha carne, para eu vencer a mim mesma, porque eu não quero mais ser essa pessoa. E bola para frente. Não é se afogar, não é chorar, não é ficar com pena, com raiva. Não. Deus quer que venhamos a reagir e mudar a nossa situação para melhor. Fica aí a dica. Chegamos ao fim dessa programação, mas amanhã estamos de volta com mais de Mulher para Mulher. Tchau, tchau. Oi, gente, aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia, porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que, de repente, vai ser muito ajudado com essa mensagem. E, claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau!